pelo Papa Inocêncio II. Estudou durante um tempo em Paris com Abelardo e depois voltou a Roma, onde esteve à frente de um grupo que pretendia expulsar a Igreja do domínio secular. Aproveitando-se da saída do Papa, que estava levantando colaboradores para a Segunda Cruzada, mas com a subida ao poder de Adriano IV, que com a ajuda de Barbarossa retomou o poder e queimou Arnaldo em 1155, lançando suas cinzas no Tibre. Mas essa será apenas uma das grandes revoltas que a Igreja terá que enfrentar antes de definitivamente ter que se conformar ante os novos tempos inaugurados por uma Igreja que a qualquer custo quer derrubar a construção que representa a associação perniciosa entre o sagrado e o profano e retomar a reconstrução desta desde as bases, seguindo fielmente as diretrizes com as quais o Senhor construiu a sua Igreja. Obelisco na Praça da Basílica de São Pedro. Símbolo máximo da interferência pagã no seio da Igreja. A entrada de símbolos pagãos que agora fazem parte de todo o ambiente desta Igreja institucionalizada, paganizada, politizada. Encerramos aqui este segundo capítulo. Para que as gravações acerca do conteúdo do livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, me desculpem pela demora para retomar aí a leitura desses próximos capítulos. Isso se deveu a muitas tarefas nas quais estava envolvido, mas agora tendo já aliviado um pouco aí em relação aos compromissos, nós podemos aí retomar então a leitura a partir desse capítulo 3º e daremos continuidade aí encerrando com o 4º capítulo desse livro, podendo deixar disponível para todos vocês aí este conteúdo e que seja bastante edificante, que seja bastante útil aí para a vida de vocês, tá ok? Então damos continuidade agora com a leitura do livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, a partir do capítulo 3, os arquitetos da reconstrução, os primeiros contestadores, de Valdo a Gutenberg, de 1170 a 1456. Como diz o texto em tela, a priori, o esforço foi por tentar uma reconstrução desse edifício em ruínas de dentro dele mesmo. Foi a primeira iniciativa, a iniciativa por reformas internas, para que a Igreja se conscientizasse dos desvios que havia tomado em relação à pureza da Sagrada Escritura e as lideranças pudessem então corrigir a sua ação e pautar, a direção da Igreja pelo aquilo que é referenciado pela Palavra de Deus. Todavia, a história nos mostra que isso não foi possível devido à arrogância, que foi adquirida por esses mesmos líderes, que não deram ouvidos às tantas insistentes tentativas de reforma, tentativas de recondução ao caminho da Palavra de Deus. Ignoraram todos esses apelos, continuaram na sua ação, na sua teimosia, nos seus erros, e assim foi inevitável uma ruptura. A ruptura para que pudesse este grupo, uma vez liberto dessa cadeia estabelecida aí por essa teologia da Igreja, por estas imposições, por esta forma errônea de interpretar a Sagrada Escritura, pudesse então esse grupo, livre dessas cadeias, retornar à pureza da Palavra de Deus, como é expresso aí nos 5 solas. Tá ok? Então, priorizando, pautando a sua vida pela Palavra de Deus. É isso que estes homens estão tentando mostrar para essa liderança da Igreja. Não sendo então bem-sucedidos nisso, empreenderam reformas a partir de uma ruptura com esta mesma Igreja. Então veja só, dando continuidade aqui no texto. Então o primeiro esforço, a priori, a tentativa de reconstrução do edifício em ruínas de dentro dele mesmo. Então muitos tentaram esse apelo. E muitos foram os que tentaram dar sustentação às suas paredes, uma linguagem metafórica aqui para que nós possamos colocar a igreja institucionalizada como uma grande catedral. Então, exemplificando esta instituição desta igreja, esta igreja institucionalizada, politizada, esta igreja com um grande poder político em suas mãos,
sendo exemplificada com uma grande catedral. Então aqueles que estão tentando sustentar esta catedral, que na verdade já está em ruínas devido aos desvios, das suas lideranças. Todavia, a fragmentação da estrutura já havia penetrado tão fundo em suas ações, penetrado tão fundo na sua estrutura, que suas ações não lograram êxito no que pretendiam, mas com certeza foram impulsionadoras da verdadeira reforma que se desenvolveu por meio daqueles que de fora trataram de buscar o retorno à base da fé genuína. Então é interessante observarmos isso, analisarmos isso, que num primeiro momento a intenção não foi rachar a igreja, num primeiro momento a intenção não foi sair de dentro dessa estrutura, mas sim conscientizá-la dos seus erros para então trazer de volta, a linha mestra da palavra de Deus. Todavia, isso não sendo possível, a ruptura foi necessária. Então, até hoje, prosseguimos aí agora fortalecendo esta igreja, que mesmo tendo se rompido, tendo se dividido, intencionava sempre buscar uma união com relação aos princípios da palavra de Deus, aquilo que Cristo nos entregou por meio da sua palavra. Então esta igreja tem que ter sempre esse cuidado de priorizar, aquilo que está posto conforme o Senhor Jesus Cristo nos deixou na sua palavra, conforme aquilo que os apóstolos nos ensinaram também nas suas cartas. Então o fator motivador tem que ser um retorno à igreja em Cristo, nunca simplesmente uma divisão para uma inovação, uma divisão para uma adaptação à situação do mundo, ao establishment, mas sim uma necessária reforma, e sempre empreendendo novas reformas, buscando estar de acordo com a genuína palavra de Deus, de acordo com a regra mestra da nossa fé, da nossa vida. Então este com certeza um aspecto muito importante que tem que ser observado no movimento da reforma, a busca pelo retorno à palavra de Deus. Outro grande motivo de aviltamento da igreja papal foi o ensino de uma forma adulterada do cristianismo. Essa igreja permitiu que o evangelho fosse substituído por uma religião de ritos sacramentais que outorgavam uma salvação mágica. Somente pela tal realização desses ritos, a salvação não se dava mais pela fé no Senhor Jesus Cristo, da entrega, da pessoa ante o seu Senhor, ter ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas sim na associação a uma determinada instituição que era detentora de uma ritualística, de todo um conjunto sacramental que, segundo eles, outorgava direito à salvação. Então isso é um afastamento muito grave em relação à pureza da palavra de Deus. Então, temos aí essa salvação colocada aí como salvação mágica, orações aos espíritos bondosos da Virgem e dos santos, o que é uma grave substituição de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, uma vez que não é mais Cristo o único mediador, e sim estes tais homens bons, que são colocados como santos nesta igreja institucionalizada, nessa igreja católica apostólica romana, são colocados aí como figuras de mediação. Então a oração não é mais dirigida somente a Cristo, mas sim a estes santos e a Virgem Maria, que é colocada também numa situação como que endeusada, colocada como de fato uma mediatriz entre Deus e os homens, substituindo a figura de Cristo, que é ele só, o único mediador. Então tudo isso são características de desvios graves em relação à doutrina dessa instituição. Então temos aí a questão da oração aos espíritos bondosos, da Virgem dos Santos, medo injustificado dos maus espíritos. Então esse tipo de medo também era bastante propagado, uma forma aí de causar uma dependência exacerbada, dos cristãos em relação ao sacerdote. Então havia mesmo uma submissão total ao sacerdócio, a partir também desses meios de manipulação. Relíquias, então era dado aí certo poder mágico a essas relíquias, Algumas delas tornam-se quase totens, uma religião quase totêmica, pelo menos partindo aí da visão popular em relação ao poder mágico que, segundo eles, era detido por essas relíquias. Okay? Então as pessoas se aproximavam delas para obter diversos tipos de bens e principalmente tentar obter
uma comunhão com Deus ou uma salvação por meio da proximidade dessas relíquias, tá ok? Então temos aí uma deturpação da fé das pessoas. Vestimento